ser Paulo. Seria ser Paulo. Fala galera que acompanha o futebol goiano, um abraço para vocês, especialmente para você vilanovense. Vamos tratar a partir de agora o que foi esse jogo Vila Nova 0, Sport 2, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vila Nova desperdiçou mais uma vez a oportunidade de conseguir 2 vitórias consecutivas nesta competição, coisa que ainda não aconteceu. Vila Nova também segue aí com um péssimo desempenho como mandante. Vila Nova é a pior equipe entre as 20 que disputam a Série B. Em pontuação dentro de casa, o time tem apenas 7 pontos, uma vitória e 4 empates. Então e é justamente este ponto que faz com que o Vila fique mais perto do Z4 do que do G4. Porque fora de Goiânia, Vila Nova tem 11 pontos, né? Uma pontuação ali muito boa. Pontuação de time que briga pelo G4. Agora, como mandante, o Vila Nova tem apenas 7 pontos, então é uma equipe que, se fosse apenas os jogos dentro de casa, computados, estaria na lanterna da competição. Sobre o jogo de ontem, eu até gostei ali dos primeiros 20 minutos do Vila. Achei que o Vila Nova conseguiu marcar bem o Sport, não chegava com perigo ao gol do goleiro Maílson, mas a gente sentia que o Vila podia chegar, porque conseguia encaixar alguns contra-ataques e não dava oportunidades ao Sport de construir nenhum tipo de jogada. Então o Vila fez ali uma primeira etapa, vamos dizer assim, do primeiro tempo, ali até os 20, 25 minutos, a equipe foi bem. Mas depois o time do técnico Guto Ferreira, o Sport, que é uma equipe mais qualificada do que a do Vila Nova, isso ficou muito claro ontem. Vila Nova, o Sport no primeiro tempo, mesmo sem conseguir chegar ali nos minutos iniciais, ele chegou a ter 73% de posse de bola, mesmo jogando fora de casa, né? Então o Sport propunha o jogo, enquanto o Vila Nova tentava jogar de forma reativa. No início isso se encaixou bem para o Vila, mas depois o Sport foi conseguindo eliminar estes contra-ataques do Vila e passar a chegar com um pouco mais de perigo. Chegou a um gol que foi anulado. Para mim foi bem anulado aquele gol, porque o atacante tentou chegar na bola. Quando a bola é desviada, né, numa cobrança de escanteio, o Yuri tenta chegar na bola. Mas segundo o árbitro Paulo César de Oliveira, o ex-árbitro Paulo César de Oliveira, o gol teria que ter sido validado, porque o jogador não conseguiu tocar na bola. E o Felipe Rodrigues, aí já é palavras minhas, fez uma lambança, é só ele a bola, ele furou, colocou a bola para dentro do gol, num gol contra bizarro. Para a sorte do Felipe Rodrigues, o gol não foi válido, mas a atuação dele no lance foi terrível. Começou o segundo tempo e ali no primeiro tempo ainda o Sport perdeu 2 jogadores. Ontem foi um jogo de muitos lances assim fortes, né? Lances de o primeiro jogador abriu o lábio superior assim e teve que ser substituído, saiu inclusive do estádio olímpico de ambulância. E depois o outro, o zagueiro, o Adrielson, o ombro dele deslocou, saiu do lugar, os médicos tiveram que colocar. E no segundo tempo ainda teve o lance do Bruno Mezenga, que numa queda ali já no finalzinho do jogo fraturou o braço, um lance também muito forte. Então um jogo de cenas muito que incomodam a gente, né? Ruim de ver aquele tipo de lance. Mas o Sport veio para o segundo tempo, fez um gol logo no início, e aí que é o ponto chave, né? Você joga diante de uma equipe que tecnicamente é superior à sua. E o Vila não exigiu do Sport que o Sport criasse para chegar aos gols, porque o Vila próprio entregou os gols. No primeiro gol, logo aos 2 minutos ali do segundo tempo, o Felipe Rodrigues
o Elton tenta jogar, erra o passe, toca no Felipe Rodrigues. O Felipe Rodrigues tinha a opção de chutar para frente, mas ele optou por servir o Elivelton. Aí o Elivelton dormiu, o Elivelton fazia sua estreia ontem, dormiu dentro do uniforme, perdeu a bola, e aí o Juninho serviu o Elton, que bateu muito bem de fora da área. Aí depois disso o Vila se perdeu, o torcedor começou a vaiar, e a paciência do torcedor do Vila Nova com esse time já durou demais, né? O torcedor já deu muita colher de chá para essa equipe. Depois o Sport faz mais um gol, impedido, bem anulado, mas numa falha do Rafael Santos, uma bola cruzada, desviada de cabeça, a bola fraca. Ele deu rebote no pé do Charles, que fez o gol, mas o gol foi invalidado. Aliás, foi do Éder, né? Aquele gol não foi do Charles. E depois, em uma outra falha, como eu disse, o Sport não precisou criar, o próprio Vila Nova serviu ao Sport nesse tipo de lance. Uma falha aí do Wesley Matos, que dominou uma bola errada, depois ainda trombou um drible desconcertante do Yuri, e o atacante do Sport tinha uma finalização muito bonita de fora da área, marcou o segundo gol, e a partir dali não teve mais jogo, né? O Vila Nova não teve mais qualquer tipo de reação, e mostrou toda a fragilidade do seu sistema ofensivo. Quando o Vila Nova precisa atacar, quando o Vila Nova ele não pode jogar daquela forma, esperando o adversário explorando o contra-ataque, ele se mostra sempre um time muito frágil. Até que finaliza, mas são aquelas finalizações sem perigo. Se a gente observar no jogo de ontem, o paramédico lá da ambulância trabalhou mais do que o Maílson. Ele foi muito mais exigido no serviço dele do que o goleiro do Sport Recife. E o que fica de lição desse jogo de ontem? O Vila Nova precisa abraçar a missão dele neste campeonato. Sabe, não vale mais ficar falando, G4, grande reação. Isso é uma ilusão, e essa ilusão pode tirar o foco do Vila. Qual é o foco do Vila? Não ser rebaixado. Se este time do Vila Nova não for rebaixado, ele já terá cumprido a missão que ele é capaz. Porque eu não vejo neste elenco do Vila força para fazer mais do que isso, do que não ser rebaixado para a Série C. Você vê jogadores, primeiro, os referenciais do Vila do ano passado, que eram equipes, faziam parte daquela espinha dorsal da equipe 2017, alguns deles de 2018, alguns deles de 2017 também não estão rendendo. Rafael Santos não é o mesmo do ano passado, Wesley Matos não é o mesmo das últimas temporadas, e o Alain Mineiro muito apagado, 15 jogos já sem fazer gols e também com pouca participação ofensiva. O Wesley Matos tem uma questão que pode ser uma coincidência, pode, mas o Wesley Matos quase sempre que ele atua pelo lado esquerdo, ele é um jogador que não consegue render o mesmo quando ele está de zagueiro central. E desde a chegada do Jussani, ele tem atuado como quarto zagueiro. Ontem também mesmo com o Elivelton ele atuou como quarto zagueiro, e eu não tenho gostado do desempenho do Wesley Matos nessa função. O meio campo do Vila ele consegue marcar bem quando o Vila se propõe a marcar, tentar explorar o contra-ataque, mas quando precisa jogar ele não consegue jogar, tem muitas dificuldades para jogar. O Joseph tem uma saída de bola muito ruim, é um marcador e só marcador. E aí ele começa a dar espaços, porque ele tenta jogar e não consegue, e aí começa o adversário a encontrar espaços para jogar entre os volantes e os zagueiros do Vila Nova. Como você pode ver, foi dali que saiu o primeiro gol do Sport. Foi uma jogada lançada entre os volantes e o zagueiro, que o Wesley Matos dominou a bola errada e saiu jogando. Então aquela zona ali se torna uma zona muito perigosa. No ataque do Vila, o Matheus Anderson decepcionou mais uma vez, tanto foi substituído no fim do primeiro tempo, no intervalo, né? O Capixaba entrou, também não acrescentou nada. O Bruno Mezengue eu gostei
da movimentação dele naqueles primeiros minutos, em que achei que o Vila foi bem, 20, 25 minutos. O Ala Mineiro, figura apagadíssima, chegou ontem a 15 gols, 15 jogos sem marcar gols pelo Vila, e o Robinho não reeditou a boa partida que ele havia feito lá contra a equipe do Guarani. O Eric entrou, acabou não acrescentando praticamente nada também neste jogo. Então o ataque do Vila sempre muito improdutivo, né? E uma coisa que eu sempre tenho cobrado, o Vila Nova não consegue uma sequência positiva. E isso não é uma coincidência, não é um azar. É porque falta qualidade à equipe. Para você ter uma sequência positiva, o seu time precisa, por um número de jogos, 6, 7 jogos, conseguir manter um nível de atuação muito bom. Então, quando você tem esse nível muito bom, você faz as sequências positivas. Você não faz sequência positiva com boas atuações isoladas. Olha, fiz um grande jogo aqui, ganhei, fiz 2 jogos fracos, mas ganhei também, fiz um jogo razoável, ganhei, voltei a fazer. Não. Normalmente você pode até fazer um jogo razoável, um jogo fraco e ganhar, mas você precisa fazer 3, 4, 5 bons jogos para conseguir essa sequência, e esse time não conseguiu hora nenhuma nessa temporada. Ganhou 2 jogos no Campeonato Goiano, que a gente sabe que o nível é bem abaixo, jogos contra equipes do interior, e contra equipes do interior que não fizeram grandes campanhas, né, especialmente o Itumbiara. Ganhou do Itumbiara e do Craque na quarta e quinta rodada do Campeonato Goiano. Então o Marcelo Cabo agora calçar as sandálias da humildade, montar o time dele sempre para jogar dessa forma reativa e tentar ganhar os jogos no contra-ataque. Vila Nova não tem um time hoje para propor jogo, seja aqui no Estádio Olímpico, seja no Serra Dourada, seja fora de Goiânia. Então tenta jogar na forma que deu certo até agora. Vila Nova ganhou 4 jogos nessa Série B até este momento. 3 foi jogando no contra-ataque, contra o Botafogo, contra o Brasil de Pelotas e contra o Guarani. E somente que o Vila Nova propôs o jogo e ganhou, foi contra o São Bento. Então vai pela forma que deu certo, pela forma onde o Vila conseguiu alguma coisa. Não vai vencer sempre, mas vai pelo menos conseguir mais resultados positivos, resultados que consigam tirar o time da zona do rebaixamento. Beleza, gente? Um abraço para vocês. Se ainda não é inscrito no canal aí, se inscreva e até a próxima.